bem, vamos começar aqui então a nossa quarta e última aula da série Síntese Histórica do Ocultismo Moderno. Bom, durante as três aulas anteriores, ao longo das três aulas anteriores, a gente tentou descrever aqui de forma sintética a nossa noção de ocultismo moderno, né? Como, de certa maneira, isso que nós chamamos de ocultismo moderno se desenvolveu na medida em que nós traçamos uma correspondência entre as práticas atuais de magia com um passado muito distante da humanidade que remonta até a sua própria gênese, né? No caso, não temos registros históricos, né, obviamente, dessa gênese, mas temos registros simbólicos ou mitológicos dela, dados por revelação divina. Existem aqueles que creem na revelação divina, existem aqueles que não creem. Aqueles que creem possuem um instrumento a mais para a análise daquilo que não pode ser verificado pela ciência histórica, ou até mesmo por qualquer outra ciência. Aqueles que não creem, né, ficam dispensados desse conhecimento e passam a ter que preencher isso com supostas afirmações de sua ciência em particular. Ou seja, o astrofísico vai tentar explicar da sua forma, o físico vai tentar explicar da sua forma, o matemático, assim por diante, né? E nunca vão chegar, né, a vamos dizer, a um consenso sobre isso. Podem fazer até uma costura entre diversos ramos da ciência para tentar encontrar um ponto de referência, um ponto comum que ligue todas as teorias, mas no fundo vai carecer de algo que nós chamamos o símbolo, né? Então não vai haver um símbolo, né, criado pela ciência que possa preencher o vácuo que existe entre nós e esse conhecimento do início, certo? E como o conhecimento do início está dado por revelação e nós cremos, a gente leva isso em consideração e chegamos com nossas referências bibliográficas aqui, principalmente do padre Júlio Mainvielle, a traçar, né, todo o trajeto que teve do conhecimento sobrenatural e natural que Deus deu ao homem, a pessoa de Adão, até o tempo presente. Então, como a gente disse aqui, seguindo o Júlio Mainvielle, existe uma tradição ou uma cabala, né, que é primordial e é benigna, e uma tradição, uma cabala pervertida. A diferenciação entre as duas cabalas está intrinsecamente ligada a um eixo moral, certo? Então, enquanto alguns homens, né, por ter uma virtude, uma moral superior, conservaram esse conhecimento que foi sendo desenvolvido não só pelo homem, né, mas sobretudo pelo próprio Deus através das suas sucessivas revelações, do seu plano de salvação, da economia da salvação, né, da história da salvação. Da mesma forma, o outro lado da moeda também foi se desenvolvendo e foi criando uma miríade de expressões que nós podemos remontar aí a vários tipos de civilizações, cultos, culturas do passado e também do presente. Então a gente traçou nessas aulas a origem antiga do ocultismo, que remonta a esse desenvolvimento da cabala pervertida, certo? A gente falou sobre isso durante as aulas aí. Falamos principalmente sobre a influência, né, da cabala judaica, ou seja, desta forma de perversão da cabala original, vamos dizer assim, do Éden, né? No período mais ou menos de 6 séculos antes de Cristo, o povo israelita, o povo escolhido, vamos falar assim, para diferenciar de judeu, o
povo escolhido ainda tinha, né, vamos dizer, por tradição oral, resguardado essa cabala, e ela foi sendo contaminada nesse período, a ponto de ser misturada com os elementos da cabala pervertida. E isso daí, com o passar dos séculos, depois da vinda do Cristo também, se condensou naquilo que nós chamamos de conhecimento talmúdico, que passa a ser o ponto de referência da religião judaica, né, que é totalmente diversa, é uma outra coisa, não tem nada a ver com todo o passado do Velho Testamento, e etc, etc. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Embora tenham pontos de contato, não é uma continuidade. Não há uma continuidade, muito menos uma identidade. Então a gente diz que essa mistura, inclusive, foi responsável por diversos problemas no cristianismo primitivo até vamos dizer, o desenvolvimento do catolicismo. 3 séculos depois, e a sua liberdade de culto, etc., depois virando a religião oficial do Império, e os judeus, ou os talmúdicos, ou os cabalistas perversos foram contaminando esse ambiente com heresias e com uma série de divergências, uma série de pontos de vista que nós não analisamos aqui, mas estão dentro do contexto. Então, essa influência talmúdica, ela fica meio que adormecida durante séculos ali, se desenvolvendo, né, dentro dos guetos judaicos, durante toda a cristandade, até começar a eclodir ali no século XII, XIII, até chegar naquilo que nós chamamos de Renascença, e haver sim ali um vazamento dessa doutrina e uma mistura, né, agora não mais com os elementos da cabala primordial, mas com os próprios elementos da cristandade. Então a cristandade, ela absorve tudo, essa mistura, né, toda essa perversidade da questão esotérica, da questão gnóstica, da questão do hermetismo, da alquimia, tudo que estava meio, né, vamos dizer, subentendido de cabalismo pervertido, isso daí eclode e vai se misturando, formando essa revolução que é a Renascença, né? Vamos dizer, ou a fonte de todas as revoluções ali que nos antecedem aqui mais proximamente. E a gente falou que isso tudo foi responsável pela criação das sociedades secretas, que elas começam a se desenvolver mais ou menos após ou durante o período da Renascença, que a questão do segredo, a questão da iniciação, a questão, né, de um planejamento de mudança total da matéria sutil social, tudo isso daí é arte, é construção, é engenharia dessas sociedades secretas que tem o fundo esotérico e que, obviamente, tem o fundo cabalístico. Então, assim, estou fazendo aqui um apanhado bastante geral aqui do que a gente falou, porque no final da última aula a gente deu aqui a deixa para o que seria o fechamento dessa série, que se tem todo esse desenvolvimento das tradições, tanto primordial quanto pervertida, das cabalas, né, como diz o padre Júlio Menvier, se as duas se misturam antes de Cristo, e Cristo vem e sentencia com sua presença, sua encarnação, olha, aqui está o Logos, aqui está a palavra, vocês não precisam de outra palavra ou de outras palavras, você tem agora aqui a palavra pelo qual você ganhará a vida eterna. A partir desse momento, né, toda e qualquer palavra que no sentido de tradição, de conhecimento espiritual, etc., tudo isso daí, né, não há mais segredos, entendeu? Agora a gente não tem mais segredos, está tudo revelado, está tudo exposto, está tudo escancarado,
O véu do templo se rasgou, acabou o segredo, certo? Venham a mim, venha a palavra, venha ao Logos. Então, todas essas tradições, pseudo-tradições, elas perdem a sua legitimidade com a presença do Cristo na história. Porém, elas continuam, né, a operarem, a ponto de lentamente, dentro do ambiente cristão, se nutrindo do sangue cristão, elas eclodem na Renascença, formam um novo tipo de disseminação, de indústria, né, através das sociedades secretas, e dentro desse período moderno todinho é uma longa construção no eixo tanto científico quanto financeiro, né, e quanto educacional ou filosófico, para se formar a situação concreta que nós estamos hoje, que é justamente o que? Um mundo completamente impregnado pela técnica. E quando a gente fala técnica, a gente tem que fazer uma distinção importante. A diferença entre tecnologia ou técnica e ciência, certo? A técnica, quando a gente fala técnica, a gente está falando de algo que é caracterizado pela reunião de diversas correntes causais absolutamente autônomas, heterogêneas, certo? Que são unidas, né, por um indivíduo, por uma pessoa, por uma inteligência, para gerar um resultado prático. Então, para você criar ali uma bicicleta, né, você quer andar mais rápido, então você cria uma bicicleta. Né? Tem ali a borracha, tem ali a roda, tem ali o cabo de aço, tem ali uma série de elementos totalmente autônomos uns do outro, totalmente heterogêneos, que você une e gera um mecanismo que vai gerar um resultado prático. Isso é uma técnica. Já a ciência é o que? É uma busca por princípios únicos, certo? E não assim, a busca por reunir várias causas e alcançar um objetivo prático. Então, a ciência vai fazer, sei lá, experiências, observações, testes, para encontrar princípios únicos que eles, né, assim, estarão pelo menos sempre presentes ali em determinados fenômenos. Buscar demonstrar isso, né, e tentar entender ou explicar os fenômenos, né, unificá-los dentro de padrões, dentro de esquemas que são verificáveis. Então, a técnica não se explica totalmente pela ciência, certo? E a ciência também não vai se explicar totalmente por uma ideia de técnica, porque a ciência, embora tenha as suas técnicas, ela não é técnica. Ela é outra coisa, certo? A ciência é o modo de compreensão de princípios permanentes ou assim, não vou dizer eternos, mas permanentes de uma certa medida. Agora, quando a gente fala de técnica, a gente está falando, né, de uma certa maneira, de engenho, né? A capacidade do homem inventar coisas. A ciência não é uma invenção do homem, a ciência, né, é um descobrimento. A técnica é um engenho. Então, por que eu estou falando isso aqui no princípio, no fim dessa aula que eu vou intitular de Hegemonia da Magia na Modernidade Tardia? Porque depois desse longo desenvolvimento da falsa cabala, né, da magia, ou daquilo que agora eu vou chamar só de ocultismo, de moldes ocultismo, né, foi se formando, né, a nova civilização, que é a civilização do ocultismo moderno, certo? Houve uma enorme difusão cultural desse ocultismo antigo e ele foi transformado e ressignificado numa nova forma, que é essa forma moderna do qual eu estou chamando aqui, certo? No século XX, século XXI, o ocultismo antigo, já nessa nova forma, deixou de ser, por exemplo, um domínio exclusivo de sociedades assim secretas, né, e passou a se transformar na própria atmosfera da cultura, certo? Então,
o pensamento, a forma de pensar esotérica moldou a nossa mente, né? Ao longo de todo esse período, pelo menos dos últimos 300, 400 anos. Então, da psicologia, aí hoje em dia, né, do século XXI, aí, da psicologia, né, Jung, Freud, contracultura dos anos 60, né, expansão da consciência, manipulação de realidades psíquicas, tudo isso são efeitos modernos, efeitos próximos daquilo que nós chamamos de magia cabalística, ou magia mesmo. Só que hoje essa magia, ela já não é mais disseminada da forma que era na Renascença, na forma que era na Idade Média ou na Antiguidade. Agora, ela é disseminada por tecnologia. Entenderam? Então, a reunião de diversas correntes causais autônomas e heterogêneas para chegar a um resultado prático, esse conceito de operação é aquilo que a gente está, né, vendo hoje em dia acontecer através dos aparatos tecnológicos que foram criados com o auxílio profundo da ciência. Porque enquanto a ciência descobre novos princípios, ela vai percebendo novas camadas da realidade, né, que o cidadão comum muitas vezes não percebe. E sabendo dessas novas camadas, o que ela faz? Ela ajuda na criação de técnicas. Então a gente pode dizer que hoje a magia é disseminada através de aparelhos, através de sistemas operacionais que emitem imagens, sons, símbolos, palavras, na sua maioria das vezes, obviamente, né? Que vai funcionando como um sistema de encantamento, né? Onde, assim, símbolos, arquétipos vão sendo usados, né, muito sutilmente para alterar o comportamento social sem que nós, indivíduos, percebamos a sua influência. Então, toda a simbologia ocultista moderna está onipresente, né, em tudo, na arquitetura, nos logotipos corporativos, em gestos de figuras públicas ou até mesmo em produções cinematográficas, certo? E tudo isso vai formando uma linguagem silenciosa de poder e reconhecimento deste poder, certo? Eu vou citar aqui um parágrafo do livro do autor aqui, Tex Mars, o livro dele que chama Codex Mágica. Abre aspas, olha. A arte da feitiçaria exige que o mágico alinhe os materiais que deseja transmutar de tal maneira que eles ajam como bactérias contagiosas. Cada célula deve exercer uma influência sobre a próxima, de modo que, como um todo, as células individuais resultarão em um produto totalmente novo. Em outras palavras, se a magia deve ser usada para criar uma nova ordem mundial, as células individuais, ou seja, os 6 bilhões de pessoas que compõem o planeta Terra, devem ser reunidas como uma só. Embora possam ser diversas em termos de culturas, crenças, nacionalidades, religiões e idiomas, sua diversidade deve ser aproveitada e ajustada para se tornar parte do todo. Então você vê que há um plano político, certo? Que é mais uma etapa do processo. Não é o processo, não é a finalidade do processo, mas é uma etapa do processo, certo? Há toda uma construção, tecnológica para alcançar certos fins, ou seja, para alcançar certos resultados práticos que geralmente estão ligados a princípios que foram buscados pela ciência ou descobertos pela ciência, se não pela ciência moderna, que é pura feitiçaria, vamos dizer assim, das palavras e da manipulação desses princípios
para construção de técnicas, certo? Tudo está servindo a favor de uma agenda política que atende a um objetivo muito mais elástico, muito maior, que transcende a própria política, certo? Mas de fato a política é, vamos dizer, uma etapa importante nesse processo, o processo de construção de um mundo completamente fechado àquilo que nós chamamos de graça divina. Então, a graça divina é o inimigo, é o obstáculo, vamos dizer assim, é o fator a ser eliminado, né, do mundo humano por essa força, certo? A política moderna, ao contrário do que todo mundo pensa, ela não é algo simplesmente secular, né? Algo que visa apenas, sei lá, a manipulação por interesses individuais ou partidários, de poder, não é só isso não. A política moderna é caracterizada principalmente pelas suas correntes esotéricas, que as movem, certo? Se você vê, pesquisar direitinho certos autores, como um italiano chamado Giorgio Galli, nos seus livros, você vai ver que o esoterismo dentro da política, o esoterismo é um componente ativo na hora de tomada de decisão dos políticos, ou das correntes políticas, ou das ideologias políticas, né, no Ocidente. Então, a velha crença de moldar a história, né, politicamente, na verdade, nada mais é do que movê-la através de atos simbólicos, movê-la através de manipulação de corrente de opinião. Ou seja, isso se aproxima do que? Daquilo que nós falamos aqui nas outras 3 aulas, do encantamento pela palavra, mas agora em escala global através da política. Então a política é um modo de você também disseminar fórmulas mágicas, novas fórmulas mágicas revestidas de racionalidade, ou revestidas de uma roupagem que esconda a sua verdadeira natureza, que é a natureza técnica da magia. Então essa influência vai desde a política, a ciência, a tecnologia, que são vamos dizer, os 3 instrumentos para a disseminação e para a conclusão, né? São 3 etapas, são 3 degraus aí desse plano. Então, o sonho alquímico da transmutação da matéria, da imortalidade física, né, daqueles homens alquimistas, né, desse período todo onde o ocultismo moderno nasce, basicamente na Renascença, mas antes da Renascença já, e toda essa ideia de transmutação do tecido social vem disso aí, certo? Então, nós estamos testemunhando hoje a construção de uma infraestrutura técnica que está pouco a pouco substituindo a ordem natural, certo? E o que ela está colocando no lugar? Uma simulação controlada, certo? Aí nós vamos falar agora da primeira forma de manipulação de matéria sutil, ou a primeira matéria sutil aqui, né? A matéria sutil, né, do fluxo de dados, ou da informação, certo? Se a matéria sutil era as massas, né, nós falamos as massas, o povo, né, o ambiente social, lembra que a gente falou de que a manipulação da matéria sutil é algo abstrato, né? Algo, às vezes, por mais que a gente repita 1000 vezes, falando sobre alguma coisa, por exemplo, sociedade. A sociedade isso. Mas você não para refletir que a sociedade em si mesma não existe. Ela é um abstrato. E esses abstratos são
os principais, vamos dizer, veículos, né, as principais matérias sutis pelo qual os manipuladores se utilizam para enganar a mente humana. Então, na era da informação, na era da simulação, na era do digital, do cibernético, né, se você pegar a palavra cibernética, ela tem origem grega e está vinculada à palavra, ao sentido de timoreiro, ou seja, de timão, né? Aquele sujeito que controla o navio, o barco. Então, o mundo cibernético é um mundo controlado, simulado. É uma simulação controlada. E ele se caracteriza principalmente pelo fluxo de dados, informação. Ou seja, que no fim das contas é traduzida por palavras. Então, a manipulação da matéria sutil momentânea nessa nova infraestrutura técnica, né, que chegou até nós, né, assim, com esse calhau ou essa inundação mágica, né, a matéria sutil que está sendo agora manipulada é a forma como você recebe essas informações e está inserido dentro de um processo de valoração dessas informações. Então, o estágio atual da influência mágica, vamos dizer assim, além de ser a ruptura brusca com os valores tradicionais, sobretudo católicos, né, também, né, é a época de uma, vamos dizer, de uma confusão informacional, certo? Que, se a gente observar bem e seguir, por exemplo, as palavras de certos autores, por exemplo, o padre Serafim Rose, ele falava que isso é uma espécie de invasão demoníaca, que foi preparado conscientemente pelos movimentos seculares. Então não tem nada a ver com coincidência, né? Tem a ver com manipulação controlada, simulação controlada, manipulação da matéria sutil, desse fluxo de dados, da informação, que hoje é informação digital. Então essa invasão demoníaca, no sentido de que tudo isso aí está sendo usado para destruir certos valores fundamentais da ordem natural, não só da tradição, mas da ordem natural, por exemplo, a família, a moral, a identidade humana, certo? E tudo isso visando o quê? Libertar o homem da ordem natural, da natureza que é criada, certo? Então essas ideias gnósticas, cabalísticas, né, elas adentraram em tudo, inclusive dentro da igreja. Você vê que o progressismo teológico que nós vemos na igreja católica aí de 100 anos para cá, mais ou menos, é uma manifestação, né, desse tipo de coisa. Dessa invasão demoníaca que se faz através de um sistema, de uma infraestrutura baseada não só na ciência, mas na técnica, que é expressa, né, e catapultada pela forma política, a fim de destruir não só a tradição verdadeira, primordial, a cabala primordial, sufocar por completo, absolutamente isso, mas inclusive por abolir a própria ordem natural, certo? Então, isso é uma guerra espiritual, em primeiro lugar, e ela é milenar. Ela não é só desse período no qual nós estamos falando aqui, onde teve o vazamento dessas doutrinas esotéricas, cabalísticas, tudo, e a mistura entre elas as instituições cristãs, mas ela remonta ao Éden, certo? Então, o que nós vemos hoje é a mesma forma, né, que é a engenharia social, ou seja, a manipulação desses, vamos dizer, dessas forças demoníacas que são as responsáveis, no fim das contas, por essa falsa cabala,
existir, essa magia, esse ocultismo moderno, eles querem controlar o meio social para poder perder as pessoas, né? Desviar as pessoas do seu destino, tanto natural quanto sobrenatural. Mas hoje em dia existe uma engenharia, um nível de sofisticação sem precedentes. Então tem aí psicologia comportamental, análise de dados, existe todo um tipo de diversos tipos, na verdade, né? De abas aí que você pode puxar, e todas elas têm o quê? Magia. Novas fórmulas rituais. Você vê aí algoritmos, campanha de marketing. Tudo isso daí busca induzir mudanças bruscas no comportamento social. Ou seja, o meio de você mexer no tecido social é a forma mais fácil de você controlar indivíduos. Em vez de você tentar controlar um por um, você controla primeiro o pano de fundo que pervade toda a convivência entre os indivíduos, que é o quê? O meio social. Então nisso você vai conseguir mais facilmente a ruptura com os valores da verdadeira tradição, certo? A ruptura com a própria percepção da ordem natural. É assim a destruição da humanidade para construir outra. E a outra, com toda certeza, muito mais maleável ao desejo das elites ou dos magos. Então essa, podemos chamar de tecnocracia esotérica, que opera sempre sob uma fachada de racionalidade científica, certo? Que é a crença de que a natureza humana pode ser infinitamente reprogramada, certo? O que é uma extensão, né, do sonho cabalístico de recriar o homem, né? A imagem do operador. Então, assim, hoje nós vivemos imantados numa magia de massas, certo? E é isso que sustenta as mudanças culturais, as mudanças no reino das ideias, revolução sexual, desconstrução de identidades biológicas, etc, etc, etc. Então você vê que tudo isso implica na conexão entre ciência e ocultismo. Você vê, o Isaac Newton, por exemplo, né, que é o grande, né, mestre da racionalidade científica, ele era chamado de o último dos magos. Por quê? Porque ele dedicou mais tempo a mexer com a alquimia, estudo da Bíblia, do que propriamente com a física, mecânica, lá, que ele estava aprendendo a sua teoria. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, sobre a ciência moderna ou dos seus próceres, né, explica a sua tendência, né, ao domínio, manipulação, ocultamento, certo? E sempre, gente, sempre em oposição à contemplação da ordem natural. Não estamos interessados em contemplar a ordem natural, mas sim em modificá-la, certo? E obviamente que uma tendência como essa, de modificação da ordem natural, vai culminar em coisas cada vez piores, e uma delas é o transhumanismo. Bom, o transhumanismo, ele entra como, vamos dizer, uma nova etapa aí dentro desse processo todo, desembocado pela magia, dentro do ramo da tecnologia, do ramo da ciência, do ramo da política, certo? Todos eles juntos vão empreender um movimento para superar as limitações biológicas humanas, com toda certeza. Já começou e já está em andamento, e é isso aí. Então, o transhumanismo é a realização técnica do ideal gnóstico, tá? De libertação da prisão da matéria. É colocar em prática isso daí. Esse negócio de imortalidade digital, fusão do homem com a máquina. Então, eles estão seguindo um caminho traçado pelos alquimistas, cabalistas, neoplatônicos do passado. E nesse caso entra o segundo tipo de matéria sutil aqui que a gente
está sendo manipulada. A primeira, nessa aula, né, claro. Nós falamos nas outras sobre a matéria sutil do social, da sociedade. Agora nós falamos da matéria sutil das informações ou do fluxo de dados, sejam eles digitais ou não. Agora vamos falar da matéria sutil, que é o próprio, né, código binário. Ou seja, os algoritmos, essas coisas todas. Que é a programação de inteligências que não são humanas. Certo? E que podem nos prometer uma nova forma de divindade, ou seja, uma divindade técnica, uma divindade que o homem criou para si mesmo. Então, todo o transhumanismo está intrinsecamente ligado à criação de inteligências artificiais, pela manipulação do quê? Dos códigos binários, dos códigos digitais, né? Digitais, aquela coisa toda da informática. Agora a gente está no reino da informação, da matéria sutil da informação, a gente foi para a matéria sutil da informação digital, ou seja, aquilo que há de muito mais abstrato e que nos cerca de todas as formas em tudo que a gente utiliza hoje. Certo? Então, minha gente, você vê que nós estamos cercados por um mundo tecnológico que é endossado por princípios descobertos pela ciência, sejam eles publicitados, né, ou expressos publicamente para a gente ou não. Sabe-se lá o que esses caras não descobriram, o que eles não cultuam, né? E que foi trazido para nós, né, tudo isso daí sob formas políticas, de forma política, a tentativa de criar uma nova civilização, um novo mundo, uma nova natureza, uma natureza artificial, certo? E que nós estamos trancados dentro dessa caixa psíquica, vamos dizer assim, e até espiritual. Nós estamos trancados nisso. Esse planetismo, né, onde reduziram tudo ao planeta, tudo aqui, a matéria, toda esta nova era gnóstica que inverteu, de certa maneira, para nós, massas. É que agora não é mais o mundo verdadeiro, não é mais o mundo do espírito, mas o mundo da matéria. E a única forma da gente vencer isso daí, né, vamos dizer assim, é uma metafísica verdadeira. Que tudo isso é uma falsa metafísica. Certo? Nós estamos dentro de um encantamento moderno de uma falsa metafísica. E apenas o retorno a uma metafísica verdadeira, que reconheça a transcendência de Deus, da encarnação divina do Logos e da própria ordem objetiva criada por este Deus, apenas isso pode salvar a nossa alma dessa caixa de prisão mágica que nós nos encontramos nessa altura do campeonato. Então você vê que materialismo, espiritualismo moderno, New Age, Nova Era, tudo isso daí é face da mesma moeda. Certo? Que é aquilo que René Guénon falou, a contra-iniciação, uma contra-religião, contra-espiritualidade. Então, contra isso, só há um meio, vamos dizer, um meio humano, né? Vamos falar do meio humano. Não, assim, o meio divino é a graça, é o sacramento, é você realmente se converter à verdadeira igreja, voltar lá e viver mesmo nessa lama, mesmo nesse mar revolto, você está dentro da barca. Pelo menos aí a barca tem um verdadeiro timoreiro, que é Cristo, e não essa mentira cibernética no qual nos meteram, que é pura magia. Essa ciência moderna, essa ciência maluca aí, que já está se vamos dizer, contradizendo há séculos, que é outra forma de encantamento pela palavra, outra forma de nos enganar pela palavra. Não só a técnica, mas a ciência. A política é o quê? É o que vamos dizer, a parte, vamos dizer, o frame da coisa, né? A parte próxima da gente, que é outro encantamento pela palavra. Tudo isso dirigido por essa magia, que nos tira o discernimento agudo, vamos dizer assim,
né, de identificar esse tipo de armadilha em todas as suas formas. Armadilhas gnósticas e mágicas e cabalistas. Seja na política, seja na arte, seja na ciência, até mesmo na religião, o encantamento pela palavra só pode ser quebrado de uma forma, que é o quê? A reafirmação do Logos. E o que é o Logos? Em primeiro lugar, o Logos é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. É Cristo. E Cristo é a única forma de resistência contra o ocultismo moderno. Em última análise, é o único modo, obviamente, de preservar a essência humana contra as forças de dissolução, que são exatamente estas que moldaram para nós esse mundo que a gente acha supernatural, esse mundo tecnológico, etc, etc, etc. Então você vê que tem todo um sistema de transmissão disso daí. Em primeiro lugar, através das artes. Sempre foi o veículo preferencial para transmitir ideias ocultistas. Você imagina hoje em dia: arquitetura, pintura, cinema. Eu sugiro muito o livro Esoteric Hollywood de Jay Dyer. Entendeu? Esse livro fala muito sobre isso, forma de difusão e transmissão da magia, da gnose, dos símbolos. Por quê? Porque a imagem simbólica ela funciona como um talismã, né? Que age, atua, né, diretamente no subconsciente das pessoas, naquilo que há de mais frágil nas pessoas. Então, é introduzido na gente diariamente, através de arte, cinema, música, conceitos esotéricos, conceitos mágicos, de forma imperceptível. Então há uma verdadeira manipulação da realidade. Certo? Há uma manipulação da realidade, porque há um aparato técnico-científico muito bem planejado, muito bem construído e avançando cada vez mais, para nos prender dentro dessa caixa mágica, que prepara a nossa mente para aceitar uma visão de mundo específica, que é contrária ao Logos, onde a vontade individual é sempre a lei suprema. Ou seja, cria o teu próprio Deus, cria a tua própria realidade. Certo? E a realidade, tal qual o Logos, tal qual a tradição verdadeira, tal qual a fé nos transmite, é apenas uma construção antiga a ser superada. Porque agora nós temos novas formas de construir a realidade. Certo? Agora nós estamos na era do progresso, que na verdade nada mais é do que a implementação de uma agenda esotérica, né, de domínio sobre a sociedade e principalmente sobre a natureza humana. Então, aquela matriz cabalística que a gente falou lá desde as primeiras aulas, ela forneceu um método. Qual é o método para isso tudo acontecer? A manipulação da matéria sutil através da palavra. Que a palavra define o homem. A palavra define o homem. Não há forma maior de manipulação, de domínio do que a palavra. Ah, mas e o sexo? O sexo é uma forma de domínio político, etc. Sim, só que como você relaciona o sexo com o domínio político? Através da palavra. Certo? Então, o método de manipulação da palavra, ele é, né, vamos dizer, o primordial. E o que está em segundo lugar? Né? A estrutura, vamos dizer assim, para a execução dessa palavra, para a execução desse encantamento. Certo? Nós temos o método, que é a manipulação de matérias sutis através da palavra. Como a gente vai fazer? A partir do quê? A partir de estruturas, de
Quem forneceu essa estrutura? As sociedades secretas. Então, as sociedades secretas são meio que as empresas dos magos, vamos dizer assim, dentro da nossa sociedade. Então, os magos, né, criaram essas empresas, vamos dizer assim, que foram criando a estrutura. E essa estrutura, né, obviamente, ela visava o quê? Amplificar o método. E foi amplificado, e isso foi dirigindo a sociedade, tanto em termos políticos, quanto em termos tecnológicos, construção de tecnologia, tanto em termos científicos, para chegar ao estado atual de ruptura com os valores da tradição primordial. Ou seja, que nós chamamos de católica. Por quê? Universal, segundo o todo. Segundo o todo do quê? Da revelação, da cabala primordial, daquilo que Deus transmitiu para o homem, que é o seu plano e sua graça. Que hoje, né, de 2000 anos para cá, com a presença do Logos encarnado, que é a verdadeira palavra, é a palavra pela qual não há manipulação, né? É a palavra, não é a palavra que nós usamos para manipular a matéria sutil, mas é a palavra que nos manipula com sua graça, certo? E não nos trata como matéria sutil, nos trata como irmãos, filhos e herdeiros. Nos trata como pessoas. Então, para o Logos, para a palavra verdadeira, nós não somos matéria sutil, nós somos pessoas. Nós temos valor. Matéria sutil é algo abstrato, não tem valor. E qual é a estrutura pela qual o Logos opera em nós, pessoas? A igreja. Então, ao contrário da matriz cabalística, que tem um método de manipulação de matéria sutil pela palavra, né? A verdadeira palavra, né, é o método, vamos dizer assim, né, pelo qual Deus, né, porque o Logos é Deus, é o método pelo qual Ele mesmo nos manipula aqui, né, já no sentido não de enganação, mas no sentido de Ele com sua mão, Ele nos recria na sua graça. Porque nós somos pessoas, e pessoas criadas por Ele. Certo? Então, Ele, para operar isso daí ao longo da história, Ele criou o quê? Uma estrutura, e a estrutura é a igreja. Então, por isso que a ruptura com os valores da igreja, que é a depositária da tradição primordial, é a católica, não foi um acidente na história, mas foi um objetivo. Um objetivo deliberado que vê na ordem sobrenatural e na ordem natural uma prisão a ser destruída. A ordem sobrenatural, que é aquela que a igreja diz das coisas divinas, e a ordem natural, que é aquilo que a igreja diz das coisas humanas. Certo? E para isso foi criada toda essa espécie, né, toda essa hegemonia de magia científica, ou magia tecnológica, ou magia política, ou magia pelo intermédio da manipulação através da palavra, que se manifesta em termos de engenharia social, propaganda, etc, etc, etc. Que é um encantamento sutil, um encantamento da sua mente, certo? Do seu conhecimento, da sua percepção, a fim de mudar a sua vontade, para que você não tenha vontade de participar dessa estrutura verdadeira, que é a estrutura do Logos, que é a igreja, para que você não queira ser, vamos dizer, conduzido pela verdadeira palavra, que é o Logos. Não, eles querem que você seja conduzido sutilmente pelas palavras mágicas, pelas fórmulas mágicas, né, que vão manipular a matéria sutil, não só no sentido social, mas no sentido da informação, no sentido agora da informação digital, e que tudo isso remonta a uma matéria ainda mais sutil, que é a sua própria consciência. Porque tudo isso diz respeito, tudo isso é construído para atingir a sua consciência. Certo? Porque o homem é palavra, o homem é feito de palavra. Só que a verdadeira palavra, a palavra com P maiúsculo, é a palavra do Logos divino.
E é ele que deve conduzir as coisas, e não a palavra dos magos aqui, dos macumbeiros aqui, tecnocráticos dos últimos tempos. Então, gente, a gente tem que voltar logo para a estrutura verdadeira, porque senão você fica, Deus dará, você fica isolado individualmente na estrutura geral, que ela é manipulada pela sociedade secreta, não tem jeito, não tem, entendeu? Isso aí está em tudo, tá até na igreja católica, né? Mas ela é protegida pela própria palavra divina, de que o mal não prevalecerá sobre ela. Mas os outros tipos de igreja, protestantes, é tudo descontaminado também, entendeu? Pelo avanço pela influência dessas coisas aí ao longo de séculos. Isso aí causou essas rupturas dentro da igreja, quando existiu o protestantismo, etc. A gente vai falar sobre isso, pode até falar sobre isso nos próximos módulos da série que a gente vai lançar, que é a crise dos tempos, né? Renascença, reforma e revolução, os 3 R's, né? Que causaram aí grande parte desses tronos, né? No mundo de hoje, né? Que antecederam o mundo de hoje. Então esse mundo de ruptura, que não foi um acidente, como a gente disse, foi planejado. Então, as formas de magia, de encantamento, hoje em dia é tão profundo que a própria realidade parece ter se tornado maleável ao desejo desses feiticeiros. Parece que Deus deixou, vamos deixar. Vamos ver até onde eles vão, que quem manda aqui sou eu mesmo, e eu sou o Logos, eu chego aí e destruo a porcaria na hora que eu quiser. Mas vamos ver quem vai ser fiel diante disso tudo. Porque isso tudo é uma paródia, tá? Aquele livro lá, O Sistema do Anticristo, de Charles Upton, ele fala, isso aí tudo é uma paródia, uma ilusão, certo? O Sistema do Anticristo. E como é uma paródia, uma ilusão, você tem que reconhecer, você tem que enxergar onde que está a mentira por detrás disso aí. Certo? E como é que você vai ver a mentira se você não está ligado ao Logos? E ligado ao Logos significa ter fé na sua igreja, na sua palavra, né, na sua promessa, buscar os sacramentos. Isso daí é você se inserir no Logos, que é a verdade que não pode ser manipulada por encantamento nenhum. Certo? Então a restauração do ser humano, até da civilização, né, exige o rompimento com esse círculo mágico do mundo tecnocrático, cibernético, no qual nós estamos inseridos agora e já achamos isso super normal, certo? Que é um mundo que faz do homem o senhor de si mesmo. Logo, então, se ele é senhor de si mesmo, ele é senhor de Deus também. Certo? Sendo que o normal é a ordem divina sobre a vontade humana. Porque a ordem divina sobrenatural, ela criou a ordem natural para justamente o homem ter uma vontade, né, que escalone até o plano divino, até o próprio Deus. E dentro desse mundo aqui, onde a vontade ela depende de uma série de fatores para poder se realinhar a esse Deus, esses camaradas, esses magos, esses malucos, esses demônios, sei lá, que também interagem com o nosso mundo, interagem nessas formas de magia, né, que são os principais responsáveis por dar isso ao homem, essa forma pervertida de conhecimento espiritual, vamos dizer assim, tornaram o homem desejoso de ser senhor de si mesmo, logo senhor do próprio Deus, como Adão lá no Éden. Então, a gente fecha a nossa série com essa imagem, né? O homem no paraíso, no Éden, ele foi criado como um logos, ele foi criado como um reflexo do logos. E ele se define pelo Logos. E é por isso que a perversão aconteceu.
Porque a perversão separou o homem do Logos, colocando na mente dele e na vontade dele que ele poderia se instituir como um novo Logos e poderia manipular através da palavra, todo o Logos. Então tudo isso é uma batalha pelo Logos. É uma batalha dos demônios para ocultar do homem o Logos. É uma batalha dos homens, macumbeiros, mágicos, cabalistas, esotéricos, gnósticos, etc., para manipular a seu favor, conforme a sua vontade, o Logos. E é uma batalha de nós, homens, para retornar ao verdadeiro Logos. Certo, pessoal? Então, com isso a gente fecha aqui a nossa série. Agradecemos a todos que nos ouviram aí. Desculpe alguma imperfeição, mas essas aulas aqui servem mais como uma forma de a gente levantar o assunto para depois discuti-lo mais profundamente em outras aulas, mais fechadas, mais privadas, sei lá. E escrever algumas coisas também, que é o nosso interesse principal. Então, a todos que nos ouviram, muito obrigado, até a próxima e valeu!